eu penso que nós estamos vivendo o nosso pior e o nosso melhor nesse último ano. Eu vou tentar ser assim, bem breve em relação aos milagres, mas eu falo que eu tenho milagres desde a infância, né? Desde que eu era criança, eu tive cura física da visão. Eu tive um problema nos olhos que era para eu não ter visão e foi um milagre a cura mesmo. Quem conhece sabe a doença ceratocone, né? Que não tem cura e depois foi vista que não tinha mais. Durante várias vezes na minha vida, já casada, eu sofri acidentes que não era para estar viva, acidentes de carro, com meu filho, situação de bandido fugindo da polícia, dando tiro. Quando eu era adolescente com a minha mãe também, tive uma arma na minha cabeça que livrou da morte. Então, assim, eu vejo o quanto Deus vem me livrando, sabe? E não é que esses momentos não foram difíceis, foram, mas eram momentos pontuais. Quando eu falo que agora tem sido o nosso pior ano e o melhor ano, porque a gente vem passando por dificuldades no casamento e principalmente financeiras há em torno de 12 a 13 anos já. Mas nesse último ano foi, vamos dizer, o fundo do poço nosso, literalmente, né? Então, quando você até começou hoje o programa falando das dificuldades financeiras, se acaba um casamento, naquele momento em que eu soube o que estava acontecendo na empresa do Elbert, o que ele estava passando e que ele não estava me trazendo, que eu descobri como oficial de justiça batendo na minha porta, e foi uma decepção muito grande, foi uma dor gigante. Só que nesse momento, a gente viveu o milagre da cura também nesse momento, das verdades aparecerem, do pedido de perdão dele, de eu poder falar literalmente no dia, né, com muita dor, gritando tudo que doía em mim, de tudo que a gente vem passando e essa situação. Mas nós passamos uma noite em claro, conversando, chorando, brigando e depois rezando juntos, e Deus foi transformando isso no meu coração, né? E aquele momento ficou muito claro no meu coração que eu precisava acolher tudo isso que estava acontecendo com meu marido e ser ali um esteio, né? Assim, no sentido de intercessora, de dar força, porque ele também estava muito mais que eu passando pela dificuldade, né? Então, há um ano atrás, exatamente em fevereiro do ano passado, que a gente começou essa luta maior, vamos dizer assim, e aí ele, desde então, está desempregado, no sentido que não tem mais a empresa que ele era dono, né, não faz parte mais da sociedade. E a gente vem passando por dificuldades maiores, financeiras, mas desde então, Deus vem fazendo um resgate gigante da nossa fé, porque eu vejo que desde o início tem um chamado muito grande para nós dois e a gente foi esfriando. Mesmo eu buscando, sempre buscando, eu dava bem menos do que Deus me confiava, né? Eu estava fazendo aquela parábola dos dons ali. Deus já tinha me dado um monte de dons e aí eu fui jogando terra, enterrando, e eu dava o mínimo que era necessário ou que eu me achava capaz. E aí, nesse último ano, tem sido um resgate muito grande, sabe? Do nosso casamento, da nossa família. Eu falo que a gente chegou não só no fundo do poço financeiro, mas no inferno, literalmente, enquanto família. Sim. De brigas, de gritaria dentro de casa. Os nossos filhos estavam assim também, né? Eu falei, gente, a nossa casa tá um verdadeiro inferno. Parecendo que... De pernas pro ar. Parecendo que é uma casa de loucos, né? Eu até falo lá em casa, falei, gente, eu tenho vergonha dos vizinhos, porque deve imaginar que aqui dentro é uma família totalmente estruturada, né? Porque meu menino adolescente já também muito nervoso, gritando muito. Então, assim, a gente deixou a brecha, né? Assim, o mal foi tomando conta. E aí eu falo que foi onde eu encontrei também esse grupo dos guardiões que, por mais que eu estava dentro da igreja, eu precisava desse acolhimento não só para mim, mas em especial para o Elbert, dele se sentir novamente acolhido na igreja. Porque eu sempre fui mais voltada para a renovação carismática, para a igreja tradicional, e ele não se sentia à vontade de me acompanhar nesses movimentos da renovação.
E aí, nessa situação, né, de profissional, Deus foi fazendo as peças mexerem. Ele fez acontecer um encontro entre nós e o Ademar Júnior, no encontro do acampamento Manaim, que eu participava há 20 anos atrás, servindo com ele. E aí nós fizemos um encontro dos amigos do Manaim. E nessa mesa, ele apresentou o projeto daqui da cidade, do Amor. Na hora eu achei loucura. Hoje eu faço parte dele. Dessa loucura. Dessa loucura. Mas aí eu virei pro Ademar, na hora que o Hilbert levantou da mesa, falei assim, Ademar, eu nesse momento não posso assumir mais nada, até pelo quanto eu estava me sentindo já sobrecarregada em servir. Mas eu preciso que você me ajude a resgatar o meu marido. Eu preciso da sua ajuda. Isso enquanto ele levantou da mesa de onde a gente estava e voltou. E aí depois eu insisti com a Ademar no telefone pedindo ajuda. E ele deu essa escuta para o Hilbert, profissional mesmo, que era o que ele precisava, né? E aí desde então as coisas vêm mudando na cabeça do Hilbert. Foram caindo várias, depois ele pode falar, né, várias fichas, assim, no sentido de compreender tudo que estava acontecendo. E que muitas vezes ele não conseguia escutar da minha boca, porque era visto como um ataque, como uma crítica, como um não acreditar. E aí, quando ele escutou de uma pessoa de fora, de uma linguagem, né, mais empresarial, mais voltada... Começou a fazer sentido. Sim. Começou a fazer sentido. E aí ele viu assim, realmente é isso aqui. E aí a gente começou a frequentar o grupo do NIM, né? E ele fez o acampamento, que foi em maio, né, Clélia? Que eu servi com a Clélia lá na casa. Foi em maio. Primeiro Espírito Empreendedor. E eu fui já servir e o Hilbert fez. E ali foi um divisor de águas desse resgate, sabe? E aí, então, em maio, o Hilbert retoma bem forte a fé dele. A gente ainda tem vivido esse processo. E depois, em julho, o nosso filho mais velho, Thiago, né, que tem 13 anos hoje, fez também o acampamento Teens, que para ele também foi um divisor de águas e que está transformando todo esse momento da adolescência, das dificuldades da relação conosco, em especial com o pai, né, que eles viviam muito conflito. Então, assim, Deus tem resgatado muito. Então, assim, eu falo que a gente está no meio da tempestade, mas ele tem o tempo todo falado para mim, inclusive no último acampamento que eu servi também, ele falava o tempo todo, olha para mim, olha para mim. Então, o meu maior milagre que eu posso dizer está sendo hoje, que está sendo o resgate da minha família, o resgate dos nossos dons, do chamado de servir como uma família santa, e que eu vejo que é um projeto gigante de Deus para a nossa família aqui, sabe?